todos. É um prazer imenso estar aqui na Expo Café. Eu gostaria de começar agradecendo a comissão organizadora, professor Fábio e equipe, que gentilmente nos convidaram para falar um pouquinho para vocês a respeito de podas do café. Eu tenho muito pouco tempo, nós temos 40 minutos para falar sobre podas. Eu vejo aqui no nosso ambiente de trabalho vários colegas que poderiam também estar aqui à frente falando sobre esse tema. Todos sabem que é um tema bastante polêmico. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o tema bastante rapidamente e vou falar para vocês, principalmente na questão da morfologia e anatomia do cafeiro, falar sobre as gemas seriadas, cabeças de série, para que a gente possa fazer as podas sabendo por que está fazendo. E vou tentar fazer tudo isso e ainda tentar deixar aí 5 a 10 minutos para que a gente possa participar, colocar casos acontecidos, alguma dúvida, para ver se a gente pode responder. Ok? Vamos lá então. Sou eu que passo. Ok, obrigado. Bom, a primeira pergunta, para começar esse bate-papo aí, é por que podar? Por que nós vamos podar? Então, muito rapidamente, olha, eu preciso recuperar altas produtividades. É lógico, tem colegas nossos que dizem categoricamente, olha, poda não aumenta a produtividade de cafeeiro. Bom, aumentar a produtividade do que pode produzir uma cultivar, concordo plenamente, não aumenta mesmo não, mas ele recupera. Então, vocês vão ver aí ao final do nosso bate-papo que poda só se faz em lavoura que precisa dela, da poda. Então ela aumenta a produtividade na medida que ela recupera o máximo que aquela lavoura pode dar naquele dado espaçamento. Bom, eu posso podar também para fazer arejamento da lavoura. Todos nós sabemos, quando você anda na lavoura, que aqueles pés da beirada produzem mais, não é isso? Do que os de dentro. Então, se eu consigo aumentar o arejamento dentro da lavoura, eu consigo aumentar a produtividade também dentro da lavoura. E, no geral, a gente vai ter uma produtividade maior. Mão de obra. A gente falava aqui agora, né, eu não concordo muito com aquela coisa, não, o café agora está muito bom de preço e tal. Então, olha, gente, melhorou bastante. Agora, a gente não pode esquecer que adubo que era 600, 1.800. A gente não pode esquecer que mão de obra subiu bastante. Então, a gente tem que, ainda agora, trabalhar com gerenciamento firme da propriedade. E poda é uma forma que você tem de gerenciar a mão de obra. Olha, o componente de custo que pesa numa saca de café é a mão de obra. E, excepcionalmente, principalmente na colheita. Então, se a colheita consome maior parte do custo de produção do café, é ali que eu tenho que atacar. Se eu começar a ter menos mão de obra porque eu podei meu café, estou fazendo mecanização, tem aí uma feira, né, a maior feira da cafeicultura brasileira, vocês devem estar rodando os estandes, várias opções de poda. Então, nós podemos mecanizar, não só para a poda, mecanizar colheita, mecanizar pratos, e isso reduz o custo de produção. Estabilizar nível de produção, aquela questão da bienalidade, né? Há pouco tempo a Rede Globo nos procurou em Lavras para falar do tema bienalidade. Se a gente começar a pensar dos últimos 10 anos, a gente teve uma queda na área de produção e nós tivemos uma ascensão da produtividade, ou seja, ano a ano de alta, ano de baixa, a gente teve uma diminuição. Mas por que a gente teve uma diminuição dessa bienalidade? Porque a pesquisa caminhou, porque a extensão caminhou, porque você, produtor, teve condição de acessar essas pesquisas e com todas as dificuldades que vocês tiveram, vocês conseguiram eliminar aqueles talhões ruins, não foi isso que a gente fez nesse tempo? E cuidar daqueles talhões melhores aplicando tecnologia.
Então aí que a gente conseguiu diminuir a bianualidade. E a poda pode ser um instrumento para isso também. Bom, eu não quero perder tempo, vamos lá, rapidinho. Controle fitossanitário melhora porque a planta começa a ficar, deixa eu passar um pouquinho do lado de cá. A planta também vai receber melhores defensivos, adubos foliares, etc. Né? Também a gente vai manter arejamento da luminosidade e também evitar depauperamento da lavoura. A gente está aqui com os colegas do Espírito Santo também, sabem que lá no caso do canéforo, esse cuidado com as podas, principalmente para evitar ramos não produtivos, né, Lani? Isso é muito importante e vai elevar a produtividade com isso. Outra pergunta que você gostaria de fazer. Professor, para de me enrolar e fala o seguinte, eu podo ou eu arranco? Quem é extensionista sabe. Chega no meio da lavoura, eu podo ou eu arranco? Já me avisaram aqui antes, pessoal, café está 500, não fala que arranca não, que eles vão te pôr para fora daquele ambiente lá. Mas existem algumas coisas que a gente tem que analisar, nós sabemos disso, nós produzimos café, né? Então eu vou podar se eu tiver uma planta com uma boa genética. Olha, teve uma coisa que acontece muito na roça. Ô, professor, lá em casa tem uma lavoura que é linda, a melhor lavoura que eu tenho, verdinha, enfolhadinha, só tem um problema, ela não produz. O que eu faço? Aí eu faço com autoridade, arranca. Porque se você, ao fazer as perguntas com o produtor, descobrir que aquela lavoura não tem genética para produzir, é por isso que ela é bonita, é porque ela não gasta com a produção. Verdade. Então, nesse caso, arranca. Se tiver boa genética, continua. Se tiver bom estande de plantas, continua, vamos tocar, vamos aproveitar o preço. Mas, de repente, se está toda falhada, lá com menos de 1.000 plantas por hectare, você não vai conseguir produtividade boa, vai aumentar seus custos de capina, vai aumentar seus pratos, mão de obra e tudo mais. Então aí nesse caso de pouco estande, vamos arrancar. Se a lavoura sadia continua, se não, por exemplo, cigarra, nematóide, a gente tem que pensar nisso também. Não adianta podar uma lavoura se o problema dela está embaixo, na raiz, pior torto, aí não adianta ficar podando que não resolve. Espaçamento, se for adequado, mantém, se não arranca, né? E a questão dos preços. Nós estamos numa fase agora com preços melhores, vamos dizer assim. Então, com esses preços melhores, é lógico que nossa decisão de podar ou arrancar, ela começa a pender mais por podar ou às vezes nem podar, dependendo do ano. Mas a gente tem algumas estratégias aí também, como safra zero, que a gente vai discutir um pouquinho. Agora, o que me leva a podar café? Bom, geada. Tem que falar baixo, né? Porque esse ano está meio complicado, mas tomara que não. Geada, se ocorrer, a gente tem uma porção de coisa a fazer. Como o nosso tempo é pequeno, se você é produtor, produtora e tiver uma ocorrência de geada, antes de fazer qualquer coisa, procure um técnico em gerador. Porque tem muita coisa a analisar. Por exemplo, se for uma lavoura nova, com geada forte, e a frutificação ainda está muito verde, eu faço de um jeito. Se a lavoura é velha, já está com fruto maduro, vamos apressar a colheita e podar o quanto antes. Mas eu tenho que fazer a poda de acordo com o estado da lavoura. Lavoura velha. Olha, acompanhe a produtividade do seu talhão. Acompanhe. Você tem que saber, ó, naquele talhão tem tantos mil pés, tem tantos hectares e a minha produtividade ali é X. Hoje, a gente não quer ter lavoura mais na fazenda com menos de 30 sacas por hectare de arado. Então acompanhe, porque de repente você está com vários talhões bons e alguns abaixo da média, você vai estar aumentando seu custo de produção. Fechamento e perda de saia é outra coisa. Quem optou pelo plantio adensado tem que acompanhar também. Tem que acompanhar as opções, a gente vai falar de várias delas,
Mas se perder os progeotrópicos inferiores, aí as suas opções de poda ficam muito mais limitadas. Altura. Olha, aquilo ali é um café e aquela moça que está ali é uma moça alta, ela tem 1,70 m de altura. Para apanhar um café desse aí, tem que ser com bambu. Então, existem experimentos que mostram que mesmo uma lavoura muito alta, continua produzindo igual a uma lavoura que foi rebaixada. Mas o problema daquele ali é custo. Quer dizer, eu vou gastar mais dinheiro para colher essa lavoura do que uma lavoura mantida com podas, que pode ser um desponte, um decote herbáceo, por aí vai. Essa foto foi feita nas primeiras Expo Cafés, num dos primeiros eventos aqui, em Três Pontas. Ali foi uma foto muito feliz, porque mostra, com o contraste dos raios solares, né, mostra ali que o equipamento não consegue atingir o topo da planta, o ápice da planta, por questão de altura. Então, mais uma vez, vem essa necessidade da poda. Ali uma máquina, vocês vão rodar nessa feira aí, tem vários tipos de máquina, até muito mais modernas do que essa aí, mas a adaptação da lavoura para a colheita mecânica é um dos grandes trunfos hoje de se trabalhar com mão de obra bastante otimizada, uma mecanização bem sustentável. Bom, outras coisas que levam a podar, vamos rapidinho para não perder tempo. Chuva de granizo, preço baixo do café. Quer dizer, quando o preço está baixo, é um perigo a gente andar no meio de lavoura, né, comigo? Perigo andar na lavoura, porque tudo vai podar. O que faz com essa? Poda. Ela ali, poda. Quando você olha para trás, opa, vamos voltar e reavaliar. Safra zero. Existe uma forma de se trabalhar a lavoura, podando os ramos laterais, de forma que você um ano produz muito, no outro ano você reduz os custos, colheita, que é a maior parte do custo, a colheita zero, daí o nome safra zero, e alguns pratos também vão ser minimizados, adubação e outras mais, controle fitossanitário. E aí é uma questão econômica, com a safra zero o produtor consegue diminuir custo ao longo do tempo. Nós vamos falar um pouquinho também, a gente está correndo aqui para ter tempo. Manutenção de corte baixo, ramificação. Você sabia que dá para podar lavoura de café novinha? Às vezes a lavoura é nova e já vem o Rubens podar a lavoura nova. Olha, se a lavoura é nova e está pouco ramificada, tem muito ramo, aquela vara comprida, sem ramificação, ela tem pouca capacidade produtiva. Ela tem poucas gemas seriadas e cabeça de série que vão produzir os frutos. Então, se a gente fizer uma lavoura do tipo desponte, tirando só a pontinha, só para quebrar aquela dominância apical, a gente vai fazer com que ela se ramifique e com isso, aí sim aumenta a produtividade. Nesse caso, a poda aumenta a produtividade da lavoura. Bom, já que a gente está falando uns nomes meio difíceis aqui, gema seriada, cabeça de série, vamos conhecer a planta de café rapidinho. Eu tenho as raízes. De uma forma didática, a gente tem 4 tipos de raízes ali. A pivotante, que é o pião. Nós temos as axiais, que são aquelas que vão buscar água lá embaixo. No cafeeiro pode chegar a 2 ou 3 metros de profundidade. Nós temos uma que fica ali só em cima, que são as chamadas da placa superficial. Aí na roça a gente chama de bebedeiras, né? As raízes que vão buscar o adubo ali por cima. E outros intermediários que chamam de fora da placa superficial. Aquilo ali é uma foto lá da estação da Fazenda Experimental do Procafé, dos colegas aqui de Varginha, mostrando ali como se desenvolve, né, o sistema radicular do cafeeiro, mostrando que ele é profundo, e a gente tem que avaliar esse tipo de coisa. Quando a gente corta em cima, tem uma alteração lá embaixo. Então o trabalho do Miguel, do colega Miguel e colaboradores aqui de Varginha, mostrando que quanto mais você corta em cima, mais a raiz diminui embaixo. E para que serve essa informação? Ora, eu posso manejar a lavoura diferente dependendo do tipo de poda.
Se eu faço uma receta sem pulmão, por exemplo, há uma morte de mais de 80% do sistema radicular. E aí dá para eu manejar no meio, quem sabe até incorporando uma calagem nesse período aí da reforma da lavoura. Então tem muita coisa que o seu agrônomo, o seu técnico pode te auxiliar antes, durante e depois de uma poda. Esse aí é o trabalho do Miguel, olha que interessante, Miguel e colaboradores. Foi feito em 84, mas é um trabalho muito importante e até hoje a gente fala dele. Se você pegar aqui a testemunha, que é onde ele não podou, considerou 100% de raízes vivas. Ele foi lá, cortou em cima, embaixo, deixou uma sem podar. Daí 4 meses, 120 dias, voltou o Miguel com a equipe dele e mediram lá, pesaram as raízes. Então vocês podem ver que a recepa e o esqueletamento sobraram menos de 20% de raízes. Já o decote, que mantinha a planta mais alta, cortou só em cima, esse morreu menos raiz, dando para fazer esse manejo que a gente está falando aí. Agora, na parte de cima do café, na parte de cima a gente vai entender agora o que a gente tira ou não tira quando você faz uma poda. Você vai entender agora por que o esqueletamento, aquele que se faz nos ramos laterais, por que ele não pode ser muito curtinho? Porque tem umas gemas ali que se você cortou antes da gema, acabou, não brota de novo. Então vamos entender, nós vamos ter ramo ortotrópico, que é o ramo reto, nós vamos ter os plagiotrópicos, que são as varas que dão fruto do café, e vamos conhecer as gemas seriadas e cabeça de série. Parece complicado, mas não é não. Dá uma olhada nesse esquema aqui. Ali, ó, eu tenho o ramo ortotrópico, que é esse central aqui. Aquele central ali, ó. Nesse ramo ortotrópico, que é o tronco do café, o pé de café mesmo, a gente tem 2 tipos de gemas aqui. Nós temos 5 a 6 geminhas seriadas, que são essas que saem aqui, ó. Vou mostrar aqui que fica mais fácil. Essas 5 a 6 gemas seriadas de cá, e outras 5 a 6 do outro lado, bem ali na axila das folhas. E acima, isoladamente, a gente tem aqui a gema cabeça de série. Cada uma tem uma função. E só sabe podar café quem conhece isso aí. Então vamos lá. As gemas seriadas que saíram desse ramo reto, desse ortotrópico, ou seja, essas aqui, ó, 5 a 6 de cada lado, na axila da folha, quando a gente corta o café, elas só produzem ramos ortotrópicos, ela só produz ramo para cima, aquele ramo ladrão. Essa geminha que fica para cima aqui, que chama cabeça de série, a cabeça da série, essa, no ramo ortotrópico, é a única que consegue produzir ramo lateral. Ah, então peraí. Então nós vamos entender o seguinte, que se por um motivo ou outro eu perder os ramos laterais, geada, faísca elétrica, perdeu esses laterais, só tinha uma gema lá em cima de cada lado, que deu origem aos ramos. Se o ramo morreu, não tem mais gema cabeça de série. Então, quando perde essas varas, os plagiotrópicos, sua lavoura por algum motivo cinturou, eu tenho que cortar abaixo da cintura. Porque na cintura, se deixar, só tem essa danadinha aqui, ó, da gema seriada para brotar. E ela só vai para cima, então cria aquele tufo de broto para cima. Se eu for fazer um esqueletamento, porque aqui nesses ramos aqui laterais agora, vamos analisar aqui, nesses laterais, eu tenho também gemas seriadas e gemas cabeça de série. A cabeça de série, ela continua produzindo ramo. Então, se eu por acaso aqui, uma cabeça de série isolada acima, para quem está do lado de cá, aquela ali, ó, isolada que deu esse ramo aqui, ó. Eu só tenho uma de cada lado ali no par de folhas. Se eu por acaso vier fazer um esqueletamento e cortar essa vara do café, esse plagiotrópico,
antes do primeiro par de folha, não tem gema. Então aquele toquinho, o que vai acontecer com ele? Morre. Se ele morre, só sobrou aquela danadinha que dá ramo reto. Então, se fizer esqueletamento muito curto, vai dar aquele tufo de broto para cima, depois a gente tem que cortar embaixo, conduzir um ortotrópico, um novo pé de café para começar tudo de novo. Então a gente tem que saber o que está fazendo e por que está fazendo, né? Então ali nós temos cabeça de série e sediário. Então a produção de frutos, gente, só produz aqui nesse ramo ortotrópico, no plágio, que é as varas, e mesmo assim com as gemas seriadas, que quando elas estão nos plagiotrópicos, elas vão produzir os frutos. Ok? Bom, vamos lá. Se tiver dúvida, depois a gente tenta tirar. Isso aí é uma sequência. Desde aqui um ramo com gema ainda indiferenciada, elas vão crescendo e tudo. E nesse caso aqui de um plagiotrópico, esse desenvolvimento das gemas, ela veio até produzir uma inflorescência, que depois vai mudar a produção do café. Então essas gemas aqui, as seriadas de um plagiotrópico, vem desenvolvendo e tal, até chegar na antese, que é a abertura da flor, e vai mudar a produção. Isso é só para ilustrar. Bom, se a gente está entrando dentro da planta para tentar explicar para vocês o que acontece por causa das gemas, vamos entrar dentro da planta também para falar um pouquinho a relação que tem o vigor da planta com a resposta à poda. Tem alguns trabalhos lá do professor Donizete e equipe dos Lagos mostrando que é muito importante para a planta a fotossíntese líquida corrente. Bom, esse negócio é o seguinte: a planta, ela não come adubo direto, ela tem que absorver aqueles nutrientes, água, pega o gás carbônico da atmosfera, com a água que vem de baixo, com luz, vai processar na fábrica, que é a folha, e aí produz o alimento que ela vai se alimentar. É aí que ela se alimenta, desse fotossimulado, da seiva elaborada. Então, o café é uma planta preguiçosa. Ele produz o alimento, mas ele é devagarinho. Então, você começa a adubar em outubro, ele começa a processar em novembro, aí se aduba de novo, ele vem produzindo e tudo. Quanto mais você manejar bem a sua lavoura, mais o café vai ter a oportunidade de fabricar esse alimento, e na hora de uma poda, por exemplo, vai sair mais rapidamente aquela lavoura que tiver mais energia guardada. Agora, nós podemos fazer, vamos rápido para não tomar o tempo de vocês, meu tempo também é muito curto. Receita baixa. Quando não tem jeito, veio uma geada, uma chuva de pedra muito grave, ou qualquer evento que praticamente matou o pé, só ficou o toquinho, não te resta outra alternativa. Você vai fazer a receita baixa ou sem pulmão. Deixar só um pouquinho de 40 centímetros do chão, que é aquela ali. Caso você tenha, e sempre que você tiver, nem que seja alguns raminhos da saia do café, alguns plagiotrópicos baixeiros, aí você vai optar pela recepa alta, ou também chamada de recepa com pulmão. Por que pulmão? Um raminho que ficar verde ali embaixo vai ter folha que vai fabricar aquele alimento daquela história que eu contei agora. Então ele vai fabricar aos poucos o alimento e vai favorecer a brotação. Eu posso fazer também, ainda cortando no tronco do café, eu posso fazer o decote baixo. No caso de um cinturamento, por exemplo, acabamos de dizer, né? Cinturou, corta abaixo da cintura. Então eu faço o decote baixo, eu posso fazer o decote alto, que já aí eu começo a tentar limitar a altura do meu cafeeiro, pensando em mecanização, né, em colheita, otimização de mão de obra, e posso também recorrer ao decote herbáceo. Decote herbáceo, a gente vai lá e pinica aquela pontinha do café lá em cima. Quando a gente pinica ali,
a gente quebra a dominância apical e favorece o crescimento lateral em virtude aí da quebra dessa dominância. E quando a gente parte para as varas do café, eu posso fazer aquele corte bem na pontinha, que é o caso de lavoura nova, para facilitar a ramificação, ou eu posso fazer aquele esqueletamento, que é um corte mais profundo, desde que eu mantenha gemas aqui para crescer e para ramificar. Então vamos ver aqui, ó. Para fazer uma recepa, primeiro a gente faz um palitamento. Aí eu não estou nem aí para tamanho de plagiotrópico, não. Estou limpando ali. Vou limpar o tronco do café para cortar embaixo depois. Isso é muito mais para a segurança do operador. Você já imaginou com a motosserra na mão, tentando enfiar a motosserra ligada debaixo de um pé de café cheio de ramo? É complicado. Então ali é um palitamento, facilita para o operador e também já limpa a lenha para levar depois para ser queimado. Aí você entra fazendo o corte ali, sempre inclinado, um corte em bisel, para evitar acúmulo de água, para manter sempre ali escorrendo e evitar apodrecimento. Ali um esquema mostrando, cortou o bisel em cima, manteve o pulmão aqui embaixo e depois vai conduzir as brotações conforme for acontecendo. O corte em bisel mostrando ali, né, o lugar que passou uma machada, motosserra, alguma coisa assim, cortou bem inclinado. Ali uma recepa sem pulmão, ou seja, eu não tive jeito de guardar pulmão, agora então, o que eu vou fazer? Fiz uma recepa sem pulmão, mais baixa, a 40 centímetros do chão e vou conduzir dali para frente. No esquema você pode ver, ó, começam a sair os brotos. E aí tem uma coisa interessante. Quando você corta, recepa com pulmão, sem pulmão, enche de broto. E aí a gente vai partir para uma outra operação que é a chamada desbrota do café. Eu vou preferir que esses brotos estejam na linha do café. Se aqui é a linha do café, então tem um broto de cá e outro broto de cá. A explicação é muito simples. Depois que ele crescer e começar a produzir, na hora da colheita, a tendência do colhedor é puxar o ramo para lá, no meio da rua. Se ele estiver saindo aqui, ele lasca mais fácil. Se ele for puxado, envezado, ele tem mais resistência. Posso fazer o decote alto também. Tem uma lavoura com 3, 4 metros de altura, eu vou fazer uma colheita mecânica, por exemplo, ou mesmo manual mais barato, eu vou limitar a altura, desde que essa planta ainda não tenha perdido a saia, os feijoatrópicos baixeiros. Ali o decote herbáceo, que seria tirar a pontinha da planta, para quebrar a dominância apical e favorecer, então, o crescimento para baixo e lateral daquela planta. Bom, e esse tal de esqueletamento? Para que a gente usa isso? Está ali o colega nosso da UFA, o Zé Maurício, trabalhando ali com um equipamento, uma serra circular aqui na ponta, e ele fazendo o corte lateral, fazendo o esqueletamento dessa lavoura. E no final da operação, ele fazendo também um decote alto ali. Todo esqueletamento é acompanhado de um decote, justamente para quebrar aquela dominância apical e favorecer o crescimento lateral. Fica daquele jeito ali, ó. O esquema cortou lateralmente, não pode ser muito curto, para não perder a gema, e corta em cima para favorecer esse crescimento lateral. Ali mostrando, né, às vezes acontece, principalmente quando você faz esse esqueletamento, saem muitos ortotrópicos, que são aquelas gemas que tem do lado ali, saindo ramos ladrões. Então é isso que a gente faz durante o ano, tirando com a mão, mantendo sempre a lavoura arejada. Então recomenda-se fazer esses tipos de poda em lavouras em vias de fechamento, né? O esqueletamento, a gente só vai tentar fazer o corte se esses ramos estiverem vivos. Sei que muitos de vocês fazem isso aí, mas como que a gente faz para poder
saber se os ramos laterais ainda estão vivos. Alguém tem uma técnica lá na roça de fazer isso? Passa o braço no pé de café de cima para baixo, assim, ó. Se as varas estiverem envergando e não quebrando, então você pode fazer o esqueletamento e eles vão se recuperar. Vamos tirar ramos desgastados, que sofreram geadas, ou então usar esse esqueletamento num programa, na lavoura de café, num programa para fazer, por exemplo, o programa Safra Zero. Não pode ser muito adensada, não. A lavoura muito adensada no esquema Safra Zero, ou nesse esqueletamento, quando o ramo lateral começa a crescer, já encontra com o outro, já fecha, falta a luz e produz pouco. Então não pode ser muito adensado, não. Ali, rapidinho, só para mostrar para vocês a questão aí da lavouras esqueletadas, né? Que tipo de adubo que eu faço? Por exemplo, o Safra Zero, eu falei que diminui custo com adubo. Uma lavoura esqueletada, quanto que eu jogo de adubo? O agrônomo vai fazer a continha dele ali e vai saber que o adubo, logo depois do corte, ele é igualzinho de uma lavoura de 2 anos de idade. Então aquela lavoura pequenininha, o tanto que você joga de adubo para ela é o tanto que você vai jogar numa lavoura esqueletada. Já do segundo ano em diante, aí como ela tem produção, eu vou fazer a cálculo de adubação com base nessa produção, nessa carga pendente. Safra Zero a gente vai comentar bem por cima também em função do tempo, mas a Safra Zero eu posso fazer ou um ano sim, um ano não, ou eu posso fazer a variação diferente. Como que eu faço um ano sim, um ano não? Depois de uma safra boa, a tendência é que a próxima safra seja menor, não é assim? Então aí eu colho e faço o esqueletamento. Ou às vezes tem um sistema também que a gente recepa com fruto, faz o esqueletamento com o fruto ainda no pé. Recolhe aquilo tudo, separa o fruto, no ano que vem não tenho nada e vou colher de novo a safra 100 no outro ano. Mas vai que pega um ano de preços bons. Eu tive uma safra boa, recepei. Tive o ano zero, isso é inevitável. No próximo, tive uma safra boa, o preço está bom. De repente eu resolvo não podar. Ou não, a safra que vem é um pouco menor, mas com o preço compensando eu vou esperar. Então eu faço esqueletamento a cada 3 anos, a cada 4 anos. Isso aí depende muito. A gente tem que ter um olho no peixe e um no gato, né? A gente tem sempre que estar fazendo conta do final que nos interessa, que é dinheiro no bolso. Sempre tem que pensar nisso. Bom, e aí, a Safra Zero, como eu tinha dito, várias coisas vão ser economizadas. Vai ter mais desbrota, mais capina, mas também vai ter menos adubação, menos tratamento fitossanitário, por aí vai. E a grande vantagem é que eu não vou ter colheita no ano de zero. Então tem ali as vantagens e desvantagens, né? É reversível. Isso é ótimo. Entrei no sistema Safra Zero. Depois, esse trem está dando muito problema, está enchendo muito de broto, eu estou ficando sem mão de obra aqui na fazenda, eu vou voltar a minha lavoura no sistema normal. Sem problema. Sem problema. Parou de fazer esqueletamento, ela continua como se fosse uma lavoura normal. E ali tem vantagens e desvantagens que a gente já comentou. Aquela ali é uma máquina, essa foto é cedida pelos colegas da Emater, uma máquina, a Papagaios, né? Papagaios é uma máquina desenvolvida aí para quem faz o esqueletamento antes da colheita. Aí pega aqueles galhos ali que estão cheios de frutos ainda e vão separar o galho dos frutos para completar o processo de colheita. E o desponte? O que é o desponte? Desponte é aquela poda que a gente tira só a pontinha do plagiotrópico, só a pontinha da vara, sempre feito em uma lavoura mais nova e com o objetivo de aumentar a ramificação. Bom, a gente tem ali, já caminhando para o final da nossa fala,
A gente tem aqui, sabe o que é para mim? Cadê? A gente tem ali alguns tipos de poda, alguns tipos de manejo, né? Principalmente em lavouras adensadas. Logicamente que o que a gente vai sugerir agora cabe mais a pequenas propriedades. Em grandes propriedades, grandes áreas de café, é difícil manejar dessa forma. Mas ali a gente tem recepa total no talhão, eu posso fazer recepa alternada, de linhas duplas, etc. Para facilitar, vamos lá mostrar um esquema assim, ó. Recepa de linhas alternadas. Entendam que cada uma, número 1, número 2, que são as linhas de café lá na roça, na lavoura. Se você quer fazer uma recepa de linhas alternadas, como o próprio nome já fala, eu podo uma e deixo outra, podo uma e deixo outra. Então, seria o vermelhinho lá, ó, é o que você podou. Aí abriu, arejou a lavoura e tal. Quando começa a encher de novo, crescer aquela que foi podada do meio, aí a gente inverte. Ao invés de podar 2 a 4 a 6, vai podar a linha 1, 3, 5, 7, por aí vai. Eu posso usar esse sistema também de uma maneira definitiva. Olha, não gostei de lavoura adensada, mão de obra está muito difícil, eu tive na Expo Café, vou mecanizar a minha lavoura. Então eu vou fazer definitivamente o arejamento, sem problema. Eu deixo as linhas 1, 3, 5, 7 e vou cortando as do meio, abrir. Ah, então é por isso que quando eu escolho o meu espaçamento, olha como que esse negócio vem lá do planejamento. Quando eu escolho o meu espaçamento entre linhas, normalmente eu coloco de 1,5 a 2 numa lavoura muito adensada. Porque se eu tiver de arrancar do meio, eu vou para espaçamento de 3 a 4. No espaçamento de 2,5, eu não posso pensar depois em arrancar definitivamente, que eu vou ficar com espaçamento de 5, que é muito grande, vai baixar muito meu stand. Eu posso fazer receita de linhas duplas. Vai que você tem uma lavoura muito adensada, que é abrir, tirar uma linha só do meio não vai resolver nada, vai continuar fechada. Então a gente parte para recepa de linhas duplas alternadamente. Ou se você preferir, pode fazer o arranquinho de linhas duplas alternadamente. E aí abriu. Dificulta um pouquinho o manejo aqui, né? Porque uma linha da outra aqui fica uma linha dupla. Você vai pulverizar só do lado de fora, a colheita fica um pouquinho mais difícil, mas para pequenas propriedades é uma alternativa. Vai que você diz o seguinte, o Rubens, não, meu café, o preço do café tá bom. Então o negócio é o seguinte, eu não vou cortar metade não. Eu vou tirar 1/3 das linhas, sem problema. Numera lá, de 1 a 3, as suas linhas de café. 1, 2, 3, 1, 2, 3. No primeiro ciclo de poda, para abrir, você tira a linha 1, igual está lá. Depois, no segundo ciclo, você tira a linha 3, porque dá uma olhada aqui na coisa anterior, dá para dar um pouquinho de foco olha esse aqui, né? Esse aqui está meio desfocado. Mas não estou achando foco aqui. Ah, é? Ah, tá. Ok, obrigado. Então aqui, ó, né, tirou a linha 1, recebeu a linha 1, ficou muito próximo a 2 e a 3. Então a próxima poda foi a 3 e a próxima foi a 2. Completou o ciclo, depois volta lá na 1 de novo. De repente você me fala assim, não, mas o preço do café tá bom, hein? Eu vou tirar 1/4 das linhas só. Então também posso fazer, número de 1 a 4. Tiro a linha 1, depois dá uma olhadinha, não ficou a 2, a 3 e a 4 muito juntinho? Olha lá, se eu tirei as linhas 1, a 2, a 3 e a 4 ficaram juntinho. Qual que é a próxima que eu vou cortar? A 3, que é que vai abrir esse meio. Então vai ser 1, 3, 2, 4 ou 1, 3, 4, 2, como está representado ali. Simples. Isso é melhor do que palavra cruzada. A gente vai achando onde tem que fazer as formas.
O preço do café está muito bom, então eu vou só reformar um quinto. Mesma coisa, numerou de 1 a 5, aí vai ser 1, 3, 5, 2, 4. Esquema 1, 3, 5, 2, 4. Em pequenas propriedades vai virar um futebol. Tem planta pequena, grande, média, adubação diferente, mas para pequena propriedade funciona e aproveita o máximo da planta. Bom, com relação a máquinas, a gente convida você para dar uma volta aí depois. As novidades que estão surgindo no Brasil estão todas aí à disposição, né? Tem vários tipos de máquinas que você pode olhar e ver qual que seria a mais adaptada para você. Terminando, e qual é a melhor época de podar café? Tem uma época melhor? Tem uma época que já é tarde, que eu tenho que esperar só o outro ano? Então vamos lá de maneira sintética, em função do nosso tempo. Lavoura em bom estado pode podar logo após a colheita. Tem um trabalho do colega Wander, do Trocafé de Varginha, mostrando que quanto mais cedo você faz a poda, mais você tem o desenvolvimento do plagiotrópico, mais gemas você vai ter formada e produção mais antecipada você vai ter. Lavoura depauperada, a lavoura está lá, saiu de uma produção muito grande, está lá meio baleada, é melhor aguardar um pouquinho. Deixa ela se recuperar, enfolhar um pouquinho, para depois você vir fazendo a poda. Lavoura congeada, essa aqui vai depender da lavoura. Se te acontecer uma geada, não adianta levantar com o machado na mão, não adianta. Vá para a lavoura, olhe, espere essa lavoura começar a brotar. E quando ela começar a brotar, ela vai te dizer, é aqui que eu quero que corte. Então a gente tem que dar um tempo para a natureza, para a gente seguir a natureza. E se for geadinha de capote, melhor é nem podar. Aquilo ficou sendo uma poda natural. Quando é que compensa podar? Ou será que nunca compensa? Olha, compensa podar quando aquele material que está ali é uma cultivar produtiva. Porque se for aquela lavoura bonita, enfolhada, que nunca produziu, lembra? Aquela cortou embaixo, vai nascer outra lavoura bonita, enfolhada, mas que nunca vai produzir. É questão de genética. Se o estande de plantas remanescentes é alto, apesar de estar depauperada a lavoura, mas ainda tem muito... Como é que está o tempo? Está ok. Terminando. Se ela tem um stand bom, então compensa podar, senão é melhor arrancar e plantar outra. Altura de planta. Se a altura está muito alta, época de bons preços, a análise é diferente, já falamos sobre isso. Quando se aproveita para o cultivo intercalar. Olha, o sul de Minas praticamente não importa arroz, milho, feijão. Nós produzimos, e nós produzimos no meio do café, em grande maioria. Então, o uso da cultura intercalar é muito bem-vindo. É uma outra conversa que a gente precisa ter, que você precisa ter com o seu agrônomo, o seu técnico. Mas é uma alternativa de renda bastante interessante, se bem manejada. E também a questão de pressão de nematóides. Cuidado para fazer poda num terreno que tenha muita cigarra, muito nematóide, a poda não vai dar certo. Não vai dar certo porque a praga do solo vai acabar com a sua lavoura na hora que ela começar. Depois vem a retirada da galhada, de repente até o uso de trituradores para triturar aquele material que ficar no meio, né? A lenha vai lá para o secador para ser utilizado. Olha, não é porque o preço do café melhorou que a gente vai se descuidar da administração. Então vamos utilizar os recursos que a gente tem, vamos trabalhar bem para economizar e baixar ao máximo o custo de produção. Depois vem as desbrotas. A gente espera o broto chegar mais ou menos em um palmo e a gente vai fazer o arranquio dos brotos
de acordo com aquela técnica que eu falei, procurando deixar os brotos no alinhamento do cafezal. Ali uma foto mostrando os brotos. E ali uma homenagem que eu quero fazer a lá, Júlio, nosso saudoso Goiavarengo, que foi o professor, tenho ideia que de várias pessoas que estão aqui nesse ambiente, e que ensinou a gente a mexer com poda. Professor Gui e o professor Milton Moreira de Carvalho também, lá da UF. Ali uma equipe, está ali o Rodrigo da família, Zé Maurício, Marcinho. Uma coisa que a gente não falou aqui também, até por causa do tempo, é uma possibilidade de, ao invés de arrancar café, você plantar café no meio de café. Sanduíche de café com café. Seria a dobra de lavouras, no caso aí de você ter uma lavoura muito boa, mas um espaçamento muito largo. Depois de uma receta, você vem e planta uma linha no meio. É uma alternativa também que pode ser levada em conta. E para fechar, para a gente parar de falar de poda, porque meu tempo parece que já acabou, né? O Sandro está fazendo cara feia ali. Então, vamos lá. Primeira verdade que tem de poda que a gente precisa conhecer. Só responde a poda a lavoura que precisar de poda. Se você pegar os trabalhos que estão disponíveis aí nas bibliotecas, e se você não tiver cuidado de caracterizar bem o seu trabalho, se a lavoura estava ótima e eu montei meu trabalho em cima da lavoura ótima, qual que é o melhor tratamento? É testemunho. Então só responde a poda se a lavoura precisar dela. Outra grande verdade, algumas cultivares não respondem nem a poda. É verdade, professor? É, mas não por causa da poda, por causa da adaptação, viu, Tonico? A gente pensa nisso, depois a gente vai conversar. Mas se o cultivar já não é adaptado para aquela situação, se você podar, ele não vai responder bem igual a outra que é adaptado. Agora um mito. O corte deve ser feito em uma determinada direção, do lado poente. Não. O corte deve ser feito com machado, motosserra, do lado que dê mais segurança e mais conforto ao operador. Não tem nenhuma preferência. Poda tardia prejudica a brotação e atrasa uma safra. Verdade. Se você fizer poda a partir de novembro, era melhor você não ter podado e esperar para fazer o ano seguinte. Você vai perder uma safra no meio desse seu projeto de poda. Sempre podar abaixo do 21º corte, verdade. Óleo de motosserra prejudica a brotação. Olha, só se a motosserra estiver derrubando o óleo em cima, aí prejudica. Mas aquele óleozinho ali, sem problema. Não é preciso curar o corte com fungicidas. Verdade. Café não é igual fruteira, não. Cortou, não tem problema nenhum, não tem que passar calda bordaleza, pasta bordaleza, nada disso. E a última ali. Machado cego prejudica a planta. E eu digo mais, machado cego prejudica a planta, porque balança na hora que bate, e prejudica mais o machadeiro, que no final do dia está morto. Então a ferramenta bem amolada. Me desculpe, o tempo é realmente um pouco curto, mas também aqui é uma palestra e a gente não tem que ter pretensão de falar muita coisa. Me perdoe alguma falha, algum esquecimento. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, que eu preparei para o dia de hoje. E se a comissão achar que tem tempo, eu permaneço à disposição para perguntas. Muito obrigado.